Gênesis 32, do versículo 22 em diante. Gênesis 32, do versículo 22 em diante. A palavra de Deus diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó numa luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste até aqui. Senhor nosso Deus, que nessa manhã a tua palavra, que ela é para nós, ó Deus, a expressão exata da tua vontade, seja, ó Deus, não apenas um livro com palavras como um outro qualquer, mas seja como alimento, Pai, para a nossa vida, transformando a nossa situação, o nosso viver, para que a tua vontade seja feita em cada um que está aqui nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nessa manhã falar sobre a luta de todos nós para que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Desde jovem, desde menino, desde pequeno, havia uma determinação no coração desse homem, de Jacó, que nós precisamos aprender um pouco com essa determinação. A determinação de que ele seria abençoado pelo Senhor. Desde pequeno, desde a tenra idade, quando ele começou a entender o que estava acontecendo ao seu redor, Jacó, ele valorizava isso, ele valorizava essa bênção mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Ele dizia: eu preciso ser abençoado por Deus, eu preciso receber a promessa que Deus fez ao meu avô Abraão, eu preciso receber na minha vida. E Jacó almejava essa promessa, porque ele ouvia falar do seu pai Isaque, que havia recebido do seu avô uma palavra em que a descendência dele seria abençoada. Jacó, ao ouvir essa palavra, disse: eu estou nessa bênção, eu faço parte dela, eu estou na direção do que Deus estava apontando quando falou para a vida do meu avô. E Jacó sabia que o cumprimento dessas promessas dependeria de tudo aquilo que Deus havia falado a Abraão. Ou seja, se essas promessas não se cumprissem na vida de Isaque, na vida de Jacó, posteriormente, seu filho, as promessas que Deus fez a Abraão ficariam perdidas no tempo. Então Jacó, ele sabia disso, que se vai acontecer aquilo que Deus falou ao meu avô e que o meu pai passou para mim, é necessário que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. O valor, queridos, das coisas que a gente mensura, que a gente mede, né? Ele é proporcional à importância que nós damos a essas coisas. Eu ouvi uma entrevista há um tempo atrás na internet, e eu achei muito interessante, né? Fiquei um pouquinho revoltado com a situação, mas é a realidade, né? Quando estava falando na internet a respeito do preço que é vendido automóvel no Brasil, tá? E que lá nos Estados Unidos custa muito mais barato os automóveis, tá? Então alguns presidentes de grandes empresas de produção de automóveis foram entrevistados, e apenas um teve a coragem de dizer por que acontece esse fato. Porque
fazendo as contas, né? Alguém diz, mas o imposto no Brasil é muito alto. Não, mas o quanto custa mais aqui não é o imposto, tá? Sabe, o imposto custa 100%, então o carro tinha que custar o dobro. Não, queridos, o carro custa muito mais do que o dobro do que é vendido lá fora. E um desses presidentes de empresas foi o único que teve a coragem de dizer, não, a verdade é o seguinte, eu vou abrir o jogo. O carro vale quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Nos Estados Unidos, as pessoas só estão dispostas a pagar aquele valor que a gente consegue vender. Mas no Brasil, para ter alguns desses automóveis que não são produzidos aqui, somente lá fora, para ter alguns desses carros, o valor realmente é aquilo que o povo está disposto a pagar. Por isso custa às vezes 3 vezes mais que o valor lá fora. Uma dura realidade, né? A gente não quer ouvir um negócio desse, mas é o que está acontecendo. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero perguntar aqui nessa manhã, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida? Quanto vale para você a promessa de Deus? Para algumas pessoas, não vale nada. Para algumas pessoas, a vontade de Deus não vale nada. A bênção de Deus não vale nada. A promessa de Deus não vale nada. Mas eu pergunto, quanto vale para você a promessa de Deus se cumprindo na sua vida? Quanto vale para você a bênção, a mão de Deus estendida sobre a sua vida? Quanto vale isso? Como disse, para alguns não vale nada, mas para aqueles que valorizam, para aqueles que compreendem, que entendem a diferença que isso pode fazer na nossa vida, essa bênção vale muito. E Jacó foi um homem que a vida inteira ele lutou, ele passou por situações difíceis, mas ele valorizava essa bênção. Uma vida abençoada por Deus envolve batalha espiritual. Ninguém vai receber as promessas de Deus e ser abençoado por Deus se não travar essa batalha. No versículo 24 do texto que nós lemos aí em Gênesis, diz: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Apesar de parecer uma luta física com um homem, né? O que aconteceu ali com Jacó foi uma batalha espiritual, pois ele teve uma visão de Deus naquele lugar. O versículo 30 diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Não é coisa pequena isso não, você pode perceber? Vi a Deus face a face. Peniel significa a face de Deus. Travou-se ali, queridos, uma batalha. A vida inteira Jacó pagou um alto preço para chegar até esse momento. A vida inteira Jacó, ele tinha um alvo, ele perseguia um alvo. E quem pensar que o alvo de Jacó era ficar rico, era ganhar muito dinheiro, eu digo a você que você está redondamente enganado. Porque a essa altura do campeonato aqui, Jacó já era muito rico. É só você ver o que ele separou para dar de presente para o irmão. Está aí no capítulo 32, versículo 14. Olha o presentinho que ele separou para o irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Querido, isso aí naqueles dias, você tem que lembrar que não tinha automóvel, que não tinha trator. Animal era força de carga e alimentação para o povo. Então seria assim, 20 Ferraris, né? Seria assim, 20 carros de alto luxo, 20 caminhões, 200 isso, 200, é a mesma coisa. Era o valor que tinha naquela época. Então isso aqui é a parte que ele separou para dar de presente ao irmão. Ele tinha muito mais do que isso. Mas no entanto, esse homem ainda estava lutando com Deus por aquela bênção.
Esse homem ainda estava dizendo: Deus, eu preciso de ti. Senhor, eu quero aquela promessa que foi dada ao meu avô lá, e que meu pai disse que ia passar para mim. Eu quero essa promessa, eu quero essa bênção. Isso era uma batalha espiritual, queridos. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi convidado para ser herdeiro das mesmas promessas que Deus deu a Abraão. Acontece que tem batalha, tem luta. A luta travada por Jacó é a mesma que nós travamos hoje. É a mesma. Só que alguns estão desistindo dessa luta. Por quê? Porque talvez as promessas de Deus, as bênçãos de Deus para essas pessoas já não representam muito. Estão trocando por um prato de lentilhas. Lembra do que Esaú fez? Trocou a promessa de Deus na sua vida por um prato de comida, coisa que no dia seguinte ele estaria de novo com fome. Isso nos mostra, queridos, um perigo que nós corremos hoje. É o perigo do imediatismo. É o perigo do eu quero agora, se não for agora, não me interessa mais. É o perigo de fazer a troca que Sansão fez. Nasceu com uma promessa de Deus na sua vida, consagrado a Deus desde o ventre, mas ele preferiu o amor das mulheres mundanas do que seguir o caminho que Deus havia preparado para ele. Alertado pelo pai que disse: meu filho, tem tantas moças bonitas no meio do nosso povo, por que você vai casar justamente com uma filisteia, uma inimiga do povo de Deus? Resposta de Sansão: só dessa me agrado, não me interesso por mais nenhuma, tem que ser essa. Conclusão: nem com aquela ele ficou, porque essa atraiu e o vendeu no dia do seu casamento para os seus inimigos. Posteriormente ele adulterou com uma outra mulher. Ou seja, na verdade, Sansão disse: eu não me interesso se eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, se tem uma promessa sobre a minha vida, se Deus me separou para ser um dos juízes de Israel, nada disso para mim tem valor. O que importa é uma mulher e acabou. Quantos estão fazendo isso hoje? Quantos estão trocando a família? Um casamento saudável, estável, feliz, seguro, por uma aventura amorosa. Eu quero dizer, queridos, que quando um crente faz isso, ele está trocando a promessa. Alguém diria: poxa, que papelão fez Esaú, hein? Vendeu a bênção que o pai iria lhe dar por um prato de comida. Pois quem faz isso hoje, quem troca a sua família por uma aventura amorosa, está fazendo a mesma coisa. Está trocando a bênção maior por um prato de lentilhas. Quem troca a comunhão do corpo de Cristo, se afasta da igreja e vai para o mundão, está fazendo a mesma coisa. Quem troca uma igreja local, saudável, onde o compromisso é direto com a palavra de Deus, onde a palavra de Deus não está sendo vendida, em troco de uma bênção imediata, não, porque eu preciso agora, não, porque Deus tem que fazer, que se ele não fizer, ele não é Deus. Lá na outra igreja, eles colocam Deus na parede, eu gosto dessa igreja. Tem pessoas fazendo isso. Mas a minha alegria é saber que a palavra de Deus disse que muitos iam fazer essa troca. É saber que há muitos que iriam fazer esse tipo de troca. Por não quererem dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas. Vão preferir essas fábulas como quem está sentindo coceira nos ouvidos, e vão se entregar a elas. Eu estou falando hoje, queridos, a pessoas que você sabe que eu estou falando. Deus nos fez uma promessa, uma vida abundante na presença do Senhor. Só que o mundo vai nos oferecer pratos de lentilhas o tempo todo. Jacó teve que passar por muito sofrimento, queridos, até chegar no momento em que ele chegou. E se nós almejamos a bênção do Senhor, nós teremos que superar desafios e transpor obstáculos, como Jacó o fez. A vida de Jacó foi uma sucessão de desafios e superação de obstáculos. Primeiro desafio:
ele nasceu sem direito à bênção do pai, porque ele era o segundo filho, apesar de ser gêmeo com o seu irmão Esaú, mas ele nasceu alguns minutos depois, e isso lhe custou a primogenitura. Ele não tinha direito de filho primogênito, por ser ele o filho mais novo. Para ter acesso à bênção, ele teve que enfrentar a oposição do seu irmão. Para ter acesso a essa bênção, ele teve que privar-se da companhia de sua família. Jacó não terminou os seus dias de jovens convivendo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Ele teve que sair de casa. E quantos hoje aqui, que para desfrutar de uma vida de comunhão com Deus, estão enfrentando lutas dentro da sua própria casa? Porque seu pai não te entende, sua mãe não te entende, seus irmãos não te entendem. Quantos estão passando por essa luta hoje? Porque a própria Bíblia diz que às vezes os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Jacó foi parar na casa de um tio, que o ludibriou, que o enganou 10 vezes, o próprio tio. Em Gênesis 31, versículos 6 e 7, vire a página atrás, Gênesis 31. Gênesis 31, Jacó fala com as duas irmãs, né, com quem ele teve que se casar. Alguém diria, poxa, mas ele tinha que ter duas esposas. Não, ele casou com uma só, o tio empurrou a outra em cima dele. Na verdade ele amava Raquel, mas no dia das núpcias, né, deram um porre de vinho nele, deixaram ele doidão, e botaram Lia, a mais velha, dentro da tenda com ele. Quando ele acordou, estava casado com Lia. Eu disse, mas eu não quero casar com você. Não é você que não, mas no nosso povo tem uma tradição, só contaram para ele depois, né? Tem uma tradição que não pode casar a filha mais velha a filha mais nova antes da filha mais velha. Então, para você levar a mais nova, você tem que levar a velha primeiro. Já pensou? Né? Olha o que ele diz: vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, ou seja, o tio dele, Labão. Eu costumo chamar de Lambão. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Ou seja, 10 vezes ludibriado pelo próprio tio, que combinava um salário com ele, depois descombinava tudo. Ou seja, Jacó estava num processo de Deus para receber a bênção que Deus tinha preparado para ele. Por último, para herdar a bênção por completo, Jacó passou pelo pior e mais difícil obstáculo da sua vida. E muitos crentes têm sido reprovados quando tem que passar por esse obstáculo, que é o obstáculo da obediência e do perdão. Porque Deus fala no coração de Jacó dizendo: volta para a casa do teu pai e da tua mãe, para o meio da tua parentela. Para Abraão Deus disse: saia do meio da casa do teu pai e da tua mãe e do meio da tua parentela. Mas para Jacó agora Deus fala: volta para casa, meu filho. Só que para voltar para casa, ele tinha um irmão que ele havia deixado lá antes do seu pai morrer, prometendo que o dia que o seu pai morresse, o primeiro ato que ele praticaria era matar o irmão. Não vou matar Jacó porque meu pai é vivo, não quero dar esse desgosto para ele, mas quando meu pai morrer, vou matar meu irmão. Ele estava falando isso para todo mundo, ele estava falando isso para os amigos, ele estava falando isso para todo mundo. Isso chegou no ouvido de Jacó, Jacó teve que fugir, e agora anos depois Deus fala assim: agora volta para lá, para a casa do teu irmão, aquele que disse que ia te matar. Queridos, é difícil obedecer a Deus. Há momentos na nossa vida que, se nós queremos herdar as promessas de Deus, nós vamos ter que tomar uma decisão muito séria. Às vezes põe em risco a nossa própria vida, como muitos cristãos em Roma foram parar na boca dos leões, porque simplesmente tomaram uma decisão por Jesus na sua vida. Há momentos na nossa vida que alguns amigos vão dizer assim: olha, se você quer a minha amizade, você vai ter que escolher. Porque se você continuar sendo cristão, eu não tenho amizade com crente.
Há momentos na nossa vida, queridos, que até dentro do casamento, um cônjuge nos põe na parede. Ou a mim, ou a esse Deus que você diz que serve. Paulo, sabendo sobre isso, orientou na epístola que escreveu: se o marido incrédulo consente em viver com a esposa cristã, que a esposa não se separe dele. Se a esposa incrédula consente em viver com o marido cristão, que o marido não se separe dela. Esse consente tem a ver com o respeito à sua fé, o respeito à sua comunhão com Deus. Mas há hoje muitos maridos e esposas que estão tendo que tomar uma dura, difícil, complexa decisão. E Jacó teve que tomar essa decisão, porque Deus falou: agora você volta para a casa dos teus pais, vai encontrar-se com o seu irmão. Queridos, o primeiro obstáculo é a obediência, e o segundo obstáculo envolvendo essa palavra de Deus a Jacó era o perdão que ele precisava pedir ao seu irmão pelo mal que ele o havia feito lá no passado. Jacó estava bem próximo do seu objetivo final e poderia ter perdido tudo se não superasse esses dois últimos obstáculos. E é com tristeza que eu digo que muitos cristãos não estão passando pelo obstáculo da obediência e do perdão. Quando chegam nesse ponto, fraquejam, não obedecem a Deus, se lançam ao pecado, se lançam no mundo e não são capazes de superar algumas das crises deixadas lá atrás no passado, quando alguém lhe fez mal, e agora Deus diz assim: perdoe. Não há bênção, queridos, que não exija de nós mudanças, se nós queremos alcançar essas bênçãos. Não existe. A bênção de Deus na nossa vida, ela tem um preço a ser pago. O preço que nós não podíamos pagar, Jesus pagou na cruz. Aquele preço nós não podíamos pagar, porque ele, sem pecado algum, foi imolado, foi morto, seu sangue derramado como sacrifício pelos nossos pecados. Agora, o sacrifício da obediência e do perdão, o sacrifício do amor, esse Deus não vai remover de nós. Você precisa obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Você precisa aprender a perdoar e a amar, porque esse é o sacrifício final, esse é o desafio final, esse é o obstáculo final que nós temos que ultrapassar. Jacó estava bem próximo, ele podia ter jogado tudo na lata do lixo, mas ele não jogou. Difícil para ele foi obedecer, mas ele obedeceu. Ele montou uma estratégia, ele passou primeiro suas esposas, seus filhos para o outro lado, tudo que lhe pertencia, ficou sozinho do lado de cá do rio, do Val de Jaboque, e ali ele começou a ter uma batalha espiritual, e ele disse: Deus, eu faço qualquer coisa pela tua bênção, eu faço qualquer coisa, eu não te deixarei. Jacó tinha uma obstinação pela presença de Deus na sua vida e pela bênção de Deus na sua vida. Queridos, quem dera todos os crentes hoje tivessem essa mesma obstinação e dizer: Deus, eu não vou a lugar nenhum, eu não faço nada, eu não troco nada, eu não vendo nada, eu não negocio a tua presença na minha vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu serei sempre teu servo, vou andar na tua presença, vou pagar o preço para andar junto com os meus irmãos, com a família de Deus, com o povo de Deus. Nada vai me afastar da tua casa e da tua presença. Quem dera todos os crentes hoje tivessem essa mesma decisão. Não há bênção que não exija de nós mudanças. Já não te chamarás Jacó, você não vai ser mais chamado por Jacó, que significa usurpador, aquele que toma o que não lhe pertence, mas sim Israel, que significa príncipe de Deus. Há algumas experiências na palavra de Deus que fala sobre essa troca de nome. Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, pai de numerosa nação.
Deus trocou o nome de Sarai para Sara. Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Você sabe o que significa isso? Significa que há uma mudança profunda que Deus quer realizar na nossa vida e no nosso coração. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus na eternidade, Ele vai ter uma pedrinha branca e nela escrito um novo nome, que só vai conhecer aquele que recebe o nome e o Jesus que está entregando o nome. Eu não sei qual vai ser o meu novo nome, mas eu estou curioso de saber. Eu tenho certeza de uma coisa, que o nome de maldição vai ser trocado por um nome de bênção. Eu tenho certeza que o nome de pecado vai ser trocado por um nome de santidade. Eu tenho certeza que o nome de morte vai ser trocado por um nome de vida. Porque os nomes que Deus deu aos seus servos sempre foram nomes ligados à bênção e à vida eterna. Mas para haver essa troca, tem que haver mudança de caráter. Jacó já não era mais o usurpador. Jacó já não era mais aquele jovem inconsequente que conspirou junto com a sua mãe para ser abençoado pelo seu pai, sem saber o que estava fazendo. Ele já não era mais esse jovem. Agora era um homem maduro, pai, filhos, bênçãos, propriedade, animais, mas um homem quebrado pelo que passou nas mãos do seu próprio tio. Deus preparou Jacó. Talvez você fique perguntando: Senhor, por que depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, me acontece cada uma que eu não sei por que acontece? Dificuldades pelas quais eu tenho passado, lutas pelas quais eu tenho passado. Querido, Deus está te preparando, porque a tua bênção já está chegando, e você precisa aprender algumas coisas, como todos nós precisamos aprender. O caráter de Jacó estava sendo moído por Deus, quebrado por Deus, preparado por Deus, para que ele recebesse aquilo que ele mais queria. Ele mesmo disse: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Uma luta. Jacó não conseguia. O que Jacó não conseguia pelos meios naturais anteriormente, ele conseguia usurpando. Ou seja, ele tomava pela força e pela esperteza. É triste dizer, mas tem muitos crentes que ainda agem hoje assim. Quando ele não consegue uma coisa pelas vias normais, ele dá um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Ele escamoteia daqui, dá um jeitinho ali, tal, sonega de lá, e sabe, tal. No final ele acaba conseguindo. Mas quando faz isso, queridos, não tem nada de Deus acontecendo, tem a esperteza do homem. E até ali Jacó andou pela esperteza dele. Agora Deus está dizendo: agora você vai andar na minha cartilha. Agora você vai fazer o que eu quero que você faça. Jacó precisava ser quebrantado, para que nele se cumprissem as promessas de Deus. Porque Deus não tinha promessa para Jacó, Deus tinha promessa para Israel. Deus não tem promessa para a sua velha natureza. Deus tem promessa para o novo homem que Ele quer fazer nascer dentro de você. Deus não tem promessa para a sua atitude mundana. Deus tem promessa para a mente de Cristo que Ele quer implantar dentro de você. E há muitos crentes que não entendem isso, acham que podem enganar até a Deus, né? Bota uma roupinha de ver Deus, vem para a igreja e no dia seguinte está fazendo tudo errado. Você já parou para pensar que algumas bênçãos de Deus para a sua vida podem estar retidas à espera de mudanças em você? Você já parou? Senhor, eu tenho orado tanto, a bênção não chega. Senhor, eu tenho orado tanto e eu não sinto que a minha vida está plena ainda. Você já parou para pensar? Jacó precisou de mudanças no seu caráter. Pedro precisou ser confrontado com a sua própria fraqueza para que se convertesse de verdade. Pedro, quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Não, Senhor, que é isso, Senhor? Está me estranhando? Eu estou pronto a ir contigo até para a morte, se for necessário.
Pedro, você não se conhece. Eu te conheço, Pedro, mas você não se conhece. Eu vi Satanás querendo peneirar você como trigo, Pedro, e eu roguei ao Pai para que você não perecesse. Às vezes a gente se superestima, né? Não, porque eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, porque eu faço, aconteço. Não, porque comigo, meu filho. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A distância entre a glória e a queda está mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Por isso, se alguém pensa a respeito de si mesmo mais do que aquilo que lhe convém, como disse o apóstolo Paulo, tome cuidado. O próprio apóstolo Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque muitas vezes o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu prefiro não consigo fazer. Há muitos cristãos hoje que batem no peito e dizem: porque eu faço e aconteço, mas não sabem que a distância entre a glória e a queda está bem próxima. Nós precisamos ser dependentes desse Deus, nos lançarmos aos pés dele e agarrarmos com ele e dizer: Senhor, eu não te deixarei, porque tu és a minha bênção. Paulo precisou ser derrubado do cavalo e perder a visão para que fosse revelado a ele o seu orgulho e a sua cegueira espiritual. Ele precisou ser derrubado do seu cavalo, da sua imponente posição de homem de Deus. Ai de quem dissesse que Paulo não era um homem de Deus. Afinal de contas, ele estava indo para aquela cidade de Damasco para prender todos os crentes, porque ele achava que estava prestando um ótimo serviço para Deus. Queridos, algumas coisas que a gente pensa que faz para Deus, na verdade, nós estamos fazendo contra Deus. Algumas coisas que você talvez ache que agrade ao Senhor, não esteja agradando a Deus na sua vida. Nós precisamos perguntar constantemente, como Davi perguntava: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Havia uma preocupação no coração de Davi, o tempo todo Davi diz: Deus, estou no caminho, Senhor, eu estou acertando, Senhor, eu não estou me desviando, Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida, Senhor, eu não quero perder a bênção, Senhor, não me repulso da tua presença, Senhor, eu preciso de ti. Por isso Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque o tempo todo ele dava um confere com Deus: Senhor, eu estou bem? Senhor, como é que está a minha vida? Senhor, o meu maior tesouro é a tua presença em mim. Eu sou rei, eu sou rico, estou num palácio, eu tenho ouro, tenho prata, tenho soldados, tenho serviçais, tenho tudo, mas isso tudo não importa para mim. Se eu não tiver a tua presença na minha vida, isso tudo é nada. E por isso Davi foi poupado, por isso Davi foi restaurado quando caiu, porque o tesouro mais importante para a vida de Davi não era o seu trono. Saul agarrou o trono e jogou Deus fora. Saul disse: não, eu não posso perder a imponência de rei. Mas ele não se importou de perder a comunhão com seu Deus. Quem quer herdar as promessas de Deus tem que valorizar o que Deus valoriza. Não é o que o povo valoriza, não é o que o mundo valoriza, não é o que a opinião pública valoriza, não é o que a imprensa valoriza. Tem que valorizar o que Deus valoriza. Há muitos cristãos hoje perdendo rumo, porque estão valorizando aquilo que Deus desvaloriza. Se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, como diz a palavra do Senhor.
Você quer herdar as promessas de Deus? Tem essa garra, tem essa disposição. Não te deixarei. O anjo teve que tocar na coxa de Jacó e deslocar a junta dele, porque viu que Jacó estava abraçado com ele, não soltava de jeito nenhum. Isso nos mostra, querido, um homem com uma disposição de valorizar. Deus, não me importa filhos, não me importa riqueza, está tudo do outro lado do rio. Eu fiquei aqui porque eu preciso da tua bênção. Eu não atravesso esse rio sem a tua bênção. Eu não atravesso esse rio se tu não fores comigo. Tantos cristãos hoje jogando a vida de comunhão com Deus no lixo. Às vezes somos surpreendidos por pessoas que bem pouco tempo atrás, há dias, estavam aqui no nosso meio, eram líderes na casa do Senhor, e hoje estão postando imagens pela internet com um copo de cerveja na mão e chamando isso de vida boa. Comunhão com Deus não vale nada. Comunhão com o corpo de Cristo não vale nada. Queridos, nós estamos vendo surgir hoje no meio do povo de Deus tantos tipos de grupos, de igrejas, pessoas que não querem abrir mão do seu pecado e querem dizer para Deus: olha, se quiser me aceitar, é assim, desse jeito que eu sou. Se quiser me levar para o céu, tem que me levar assim, todo lambuzado, do jeito que eu estou. Meu estilo de vida é esse. Se eu engano, vou continuar enganando. Se eu roubo, vou continuar roubando. Se eu me prostituo, vou continuar me prostituindo. Se eu vivo uma vida sexual fora dos padrões da tua palavra, é assim que eu vou continuar vivendo. E quer saber? Eu tenho uma igreja que me aceita assim. É importante saber se Deus aceita assim, porque mais nos importa a aprovação de Deus do que a aprovação de homens. Há pastores que estendem a sua mão sobre a vida de qualquer um, não importa. Enquanto Paulo disse a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente a sua mão. Cuidado quando você ordena alguém, cuidado quando você coloca autoridade sobre a vida de alguém, porque isso é um ato muito importante. E cada dia mais, queridos, eu tenho temido e tremido diante de Deus para separar pessoas para a obra de Deus. Porque hoje estão aqui glorificando a Deus, amanhã estão pela internet postando fotos que vão ter que prestar contas a Deus dos que estão fazendo isso. Ai daqueles que tocar, que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Eu digo aos irmãos que estão fazendo isso, não estão comprando briga comigo não, nem com a igreja local, não. Deus disse: a briga não é com ninguém, é comigo. Eles estão comprando briga comigo, porque melhor lhe fora que pendurasse uma pedra de moinho ao pescoço, se jogasse nas profundezas do mar, do que fazer isso que estão fazendo. Nós temos cristãos novos na fé, queridos, se escandalizando com o que alguns líderes estão fazendo. Eles vão ter que prestar contas a Deus. Eu vou dizer que essa conta não vai sair barato não. E eu digo que eles não têm como pagar essa conta, porque a única forma de pagar essa conta é nos sujeitando a Cristo. Quem não se sujeitar a Cristo não tem dinheiro para pagar essa conta, porque ela é impagável. Eu tenho observado muitos cristãos parados diante de alguns desafios,
que, se não forem enfrentados e superados, irão impedi-los de desfrutar das bênçãos e promessas de Deus. Eu vejo cristãos hoje precisando tomar uma decisão na vida, mas fica ali: se eu tomar essa decisão, eu sei que Deus vai me abençoar, mas aí eu vou perder isso, vou perder aquilo. O que tem se constituído em impedimento às bênçãos de Deus na sua vida? Jacó, qualquer coisa ele abria mão. Eu abro mão de tudo, só não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Não atravesso esse rio, não passo para o outro lado, enquanto não receber um toque das tuas mãos. Seja qual for, queridos, a dificuldade ou o preço a pagar, eu posso te dizer antecipadamente: vale a pena, pois o que Deus tem preparado para aqueles que lutam, como fez Jacó, é algo tremendamente maior e mais maravilhoso do que tudo que possam enfrentar. Paulo disse que os sofrimentos que passamos nesse tempo presente não são para se comparar com a glória preparada por Deus para aqueles que o amam. São nada. Mas eu estou passando por tantas lutas, eu estou passando por tantos problemas. Talvez você esteja num momento na sua vida com medo, dizendo: Deus, se eu tomar essa decisão, eu posso perder muita coisa. Isso dá medo. Jacó podia perder nada não, ele podia perder a vida. Gênesis capítulo 32, versículo 6, diz assim, Gênesis 32, 6: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito alegre. É o que está escrito aí? Não. Jacó teve medo, querido, e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó a Deus: Deus meu pai, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ou seja, Deus, eu estou voltando porque tu falaste comigo que eu tinha que voltar, e lá tu me farias bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 bandos. Livrando-me das mãos de meu irmão Esaú, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão. E aí entra aquela lista que eu falei com os irmãos. Querido, ele teve medo. Às vezes a gente acha que não pode ter medo. Não, o crente não teme. O crente, querido, de medo. Medo. Mas o medo não pode ser usado como desculpa para você voltar as costas para Deus e para desobedecer o Senhor, ou para ficar parado diante de um desafio e dizer: Deus, eu estou com medo. Jacó teve medo? Teve. Mas ele prosseguiu. Ele montou um estratagema lá, né? Não, vou separar aqui 2 bandos, se ele atacar um, o outro sobrevive, mas se Deus falou que é para lá que eu tenho que ir, eu vou. Mas ele seguiu pelo caminho do quebrantamento, ele seguiu pelo caminho da humilhação.
Por isso a palavra de Deus diz que os que se humilham serão exaltados. Tem crente que ainda não aprendeu o caminho da humilhação. Jacó aprendeu. À medida que ele foi encontrando com o irmão, à medida que o irmão foi encontrando com os bandos que ele mandou, encontrou lá, primeiro com 200 cabras e 20 bodes. Aí tinha lá um empregado de Jacó, tocando o rebanho, 200 cabras e 20 bodes. Aí veio o irmão dele com aqueles 400 homens armados até os dentes, parou em volta do rebanho e perguntou: o que é isso aí? Isso aqui é do meu servo, é do teu servo. Olha a orientação que ele deu para o empregado dele: diga para Esaú que eu sou servo dele. O teu servo Jacó, que está vindo aí atrás, mandou esse presente para ti. Esaú não tomou nem conhecimento. Quero saber disso não, meu negócio com ele é outro. E seguiu mais adiante. Lá na frente ele encontra 30 camelos de leite com as suas crias, encontra carneiros, encontra jumento, e vai assim, os grupos, os bandos de animais, e todos dizendo a mesma coisa: olha, o teu servo Jacó que vem atrás, ele quer o teu perdão, ele precisa ser perdoado por você, ele está te pedindo perdão. Quando Jacó avistou o irmão de longe, Jacó sabia que era o irmão não sabia que era Jacó. O irmão achou que era mais outro bando, como outros que ele já havia encontrado no caminho. Mas Jacó, quando viu o irmão, sabia que era o irmão. Por quê? Porque ele vinha com 400 homens cavalgando junto com ele. Então não se cavalga com 400 homens e passa desapercebido, principalmente numa região desértica, porque a poeira levanta. Então de longe Jacó viu, sabia que ele é meu irmão. Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou, andou mais um pouquinho, chegou mais perto, se ajoelhou, andou mais um pouquinho, chegou mais perto, se ajoelhou. Ele fez isso 7 vezes. Quando ele se encontrou com o irmão, ele estava de joelhos. Eu fico apavorado hoje de ver a postura de alguns crentes, sabe? Orgulhosos, pedantes, muitas vezes se aproximando de pessoas que no passado lhes maltrataram, com o nariz erguido, está dizendo: olha aí, Deus me abençoe, aí, eu trouxe tudo aqui para você ver o que Deus fez na minha vida, Deus que eu sirvo é Deus tremendo, tal. Se Jacó fizesse isso, querido, ele tinha terminado a ponta da espada do seu irmão. Mas o irmão, quando viu aquele homem ajoelhado, e aqueles presentes todos que ele mandou antes, e chamando-o de Senhor o tempo todo, ele ficou curioso e disse: meu Deus, não foi esse irmão que saiu da minha casa, não foi esse irmão que me usurpou, não foi esse irmão que me enganou, não é esse cara, é outro. Isso não é Jacó. Jacó não se ajoelharia na presença de ninguém, ele morre, mas não fazia isso. Esaú percebeu que ele havia mudado. As pessoas que convivem conosco perceberam que nós mudamos. As pessoas que convivem com você perceberam que você não é mais aquele homem e aquela mulher que você era antes. Isso é a marca patente na vida de todo crente, porque nós não somos mais quem nós éramos. E se continuamos a ser, alguma coisa está errada. O mundo precisa ver essa mudança. As pessoas que nos conhecem precisam ver essa mudança. Justamente eles, porque eles nos conheciam como nós éramos. É fácil você mostrar mudança para quem não te conheceu. Jacó não podia enganar o irmão, porque o irmão cresceu junto com ele, sabia muito bem quem ele era, o estilo de vida dele, pedante, arrogante, usurpador. É assim mesmo, comigo, se eu não conseguir de um jeito, eu consigo de outro. Agora ele via ali um homem quebrantado, ajoelhado, e dizendo: eu só peço uma coisa, eu preciso do teu perdão. E o texto diz que o encontro dos dois foi algo sobrenatural.
Gênesis 33, versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Gênesis 33, 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia e a Raquel e as duas servas, e pôs as servas dos seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Coisa maravilhosa. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, e elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José, Raquel, e se prostraram. Querido, quando você se prostra, quando você se quebranta, a sua família toda se prostra e se quebranta junto com você. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na tua presença, meu Senhor. Mais uma vez chamando o irmão de Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuse se logrei mercê diante de ti, ou seja, se encontrei o teu favor, não me recuse. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Jacó olhava no rosto do seu irmão o semblante de Deus. Peço-te, pois recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Eu seguirei junto com você. Não podia ter um final melhor. O diabo preparou uma carnificina, mas Deus preparou um momento glorioso de perdão, de reconciliação. Mas tudo isso só aconteceu porque Jacó foi transformado por Deus. E se ele não tivesse sido transformado por Deus, ele não podia herdar as promessas. Tem muito crente hoje dizendo: eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a promessa. Não, a promessa de Deus para a minha vida, eu quero a bênção. Mas você está disposto a mudar? Está disposto a se quebrantar? Está disposto a perder? Está disposto a vencer o medo? O livro do Apocalipse diz que as promessas e bênçãos de Deus são para os vencedores. Na carta às igrejas, no Apocalipse, em vários versículos, Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, Apocalipse 3:5, Apocalipse 3:12, Apocalipse 3:21, o termo usado é os vencedores, os vencedores, os vencedores. Para os perdedores, queridos, não tem promessa. A única promessa para os perdedores, que amam mais a este mundo e a sua própria vida aqui do que a Deus, é a morte e o horror eterno. É a única promessa. Para quem quer dar a vida, para quem quer dar as promessas de Deus, primeiro tem que se tornar um vencedor. Palavra do anjo do Senhor a Jacó: já não serás mais chamado de Jacó, mas de Israel, porque lutaste com os homens e com Deus. Olha o que o texto diz. Tornou Jacó e disse: rogo
Aliás, versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ou seja, você lutou e venceu. Por isso agora você vai ter o seu nome mudado. E a promessa que você viu ser dada a Abraão, passada para o seu pai Isaque, agora está sobre a sua vida. E de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. E de uma dessas 12 tribos veio o Salvador. E porque ele veio, você está sentado nessa cadeira hoje. A promessa é dada a você, mas é necessário que você entenda que não há promessa sem luta, não há lutador sem vitória, e sem vitória não tem promessa. Uma coisa está ligada com a outra. Os que desistem, os que voltam atrás, os que se apartam de Deus, os que estão por aí pelo mundo segurando copo de cerveja e botando fotos na internet para aviltar o povo de Deus, se não mudarem essa postura, não tem vitória, não tem promessa. A promessa é para aqueles que continuam fiéis. Temos defeitos? Temos. Jacó passou a ser um homem perfeito, nunca mais teve defeito? Não, tinha defeitos, mas ele prevaleceu. Ele venceu o próprio medo, e ele foi na direção que o Senhor lhe apontava. Ele venceu. Os que se afastam da igreja, do povo de Deus, não têm direito algum, mas são justamente eles que julgam os que dentro ficam. São justamente eles que apontam o dedo e dizem: olha, porque isso, porque aquilo. Eles não têm direito nenhum. Eles estão se colocando ao lado daquele que a Bíblia chama de o acusador dos nossos irmãos. Se você está vencendo, queridos, continue assim. Se você está permanecendo na presença de Deus, continue assim. Ore por aqueles que estão fracos na fé, para que Deus restaure a vida deles, e tenha misericórdia daqueles que estão cegos e ainda não conhecem a palavra de Deus. Vamos estar de pé. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele colocou-me também um desejo de orar nessa manhã por aqueles que estão diante de grandes decisões. Você tem sido assediado pelo pecado, ou você tem que tomar uma decisão na sua vida que vai mudar, talvez possa mudar muita coisa. Talvez você esteja sentindo medo, como Jacó sentiu. Estava tudo em jogo ali, podia morrer todos. Ele podia perder naquele dia todos os seus filhos, suas esposas, seus animais, tudo, a própria vida. Mas ele não amou mais a própria vida, ele amou a palavra de Deus. Ele amou obedecer a Deus, porque ele era um homem obstinado quando o assunto era a bênção do Senhor. Ele queria essa bênção. Ele não sairia de lugar nenhum sem essa bênção. Ele não iria para lugar nenhum sem essa bênção. Que você nesta manhã possa tomar a grande decisão que você precisa tomar. Senhor nosso Deus, talvez alguém aqui precise tomar a decisão de se converter dos seus maus caminhos, mesmo depois de crente, Pai. Porque se Pedro precisava de conversão, quem somos nós hoje para dizer que só pelo fato de sermos crente há algum tempo, coisa que Pedro também o era já há 3 anos, quem somos nós para dizer que não precisamos de ser convertidos por Ti, Senhor? Ó Deus, há pessoas aqui vivendo dramas, de decisões que precisam ser tomadas. O diabo os está pressionando contra a parede, dizendo: olha, tem que tomar uma decisão.
que eles tenham coragem, Pai, de tomar a decisão que Jacó tomou, pondo em risco a própria vida, mas sabendo que estava debaixo da palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. Talvez hajam pessoas aqui sendo pressionadas no seu ambiente de trabalho, pressionadas no meio da sua família, pressionado, ó Deus, por circunstâncias das mais variadas, mas que todas elas representam o peso de uma decisão que precisa ser tomada. Pai querido, toma, Senhor, nas tuas mãos a vida dos teus servos, que nós tenhamos nessa manhã aqui uma congregação de Jacós, preparados para serem transformados em Israel, príncipes e princesas do Senhor. Pai querido, que nós possamos valorizar a tua bênção acima de qualquer outra circunstância, que no nosso coração, Pai, não se encontre o endurecimento que havia no coração de muitos do povo de Israel, razão pela qual não entraram na terra prometida. Uma geração inteira, ó Deus, não entrou, porque eles endureceram o coração no meio do deserto. Que o nosso coração não seja endurecido, Pai. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, como é promessa tua, Senhor, a tua igreja. Pai querido, nós oramos nessa manhã e pedimos, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, numa época de heresias, numa época, ó Deus, de tantas coisas terríveis acontecendo, numa época, ó Deus, de líderes dando maus testemunhos, envolvidos com coisas erradas. Guarda a vida dos teus servos, Pai. Guarda a vida da tua igreja, Pai. Guarda a vida do teu povo. A tua vida, ó Deus, é tudo que nós temos. As tuas promessas é o nosso maior tesouro. A tua bênção sobre a nossa cabeça é tudo, tudo. Nada mais resta se isso nos for tirado. Por isso, Pai, que nós conservemos a vida, Senhor, acima de todas e quaisquer circunstâncias que possam tentar nos afastar de Ti. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.